Renata Agostini traz a resposta. Você falou com o presidente do Republicanos, Renata, o deputado Marcos Pereira, e ele foi taxativo com você. Conta pra gente. Pois é, Marcos Pereira disse que o Republicanos não entrará no governo. Na verdade, ele está reafirmando isso, porque desde que o governo Lula começou, que o presidente do Republicanos vem dizendo que a ideia do partido é se manter independente, ou seja, distante da base do governo Lula. Foi interessante porque, de fato, esse posicionamento ele já vinha externando há um tempo, mas a gente está num momento diferente. A gente está num momento em que o governo está ali avaliando se faz uma reforma ministerial. Ficou evidente que o governo precisa estruturar melhor a sua base e há essa movimentação que o Leandro Rezende nos traz de um novo integrante do Republicanos, mais importante integrante do Republicanos, que está se movimentando. E aí, o que ele disse? Primeiro, que ele não só reafirmava isso, como eu achei interessante, ele falou, eu não canso de dizer que a gente não vai integrar a base, eu não sei por que voltam a perguntar isso diversas vezes. Fiz referência a ele com informações, inclusive da semana passada, que davam conta que integrantes do próprio Palácio do Planalto estavam dizendo que, olha, está chegando aqui recados de que o Republicanos pode negociar. E ele falou que isso nunca aconteceu, que da parte dele e da cúpula do Republicanos não houve, é o que diz o presidente do Republicanos, não houve nenhum recado enviado ao Palácio do Planalto de abertura de negociação para isso. E aí ele deu a seguinte declaração: o Republicano seguirá independente até o dia 4 de janeiro de 2027, que é o dia que terminará o governo Lula. Então, não só ele está colocando que não está negociando nesse momento e não pretende levar o partido para a base, nem integrar um ministério, como diz que vai seguir essa orientação até o final da administração Lula. Veja, o que o Leandro nos trouxe, aí eu fui ouvir oficialmente o presidente do Republicanos, mas também entender essa movimentação e apurei ali com integrantes da sigla que houve sim uma conversa, não só essa que o Leandro nos contou, de Vaguinho conversando com a bancada, mas Vaguinho procurou o presidente do Republicanos, procurou a cúpula da legenda justamente para pedir apoio. E o que ele ouviu é que quando ele foi filiado, gente, vamos lembrar, Vaguinho foi filiado recentemente. Quando ele foi filiado, esse recado foi dado a ele. Olha, beleza, tudo bem, só que veja, o Republicanos não vai se aliar ao governo Lula. Tá combinado? Tá beleza? Tá beleza. Então, foi lembrado isso a ele como uma forma de falar, olha, a gente não pode apoiar, mas você já sabia disso. E achei interessante também uma outra indicação que me deram é que, se eventualmente Lula decidir manter Daniela lá, não haverá oposição do Republicanos de ela compor esse ministério, ainda que lá na frente ela se filie. Gente, quem se filiou foi o Vaguinho. A Daniela entrou com pedido no TSE para se desfiliar do União Brasil, mas ela ainda não se filiou ao Republicanos. Existe um acerto para que, eventualmente, ela também integre a legenda. Agora, eu achei essa sutileza, né? Não, tudo bem, se eventualmente ela for da legenda e ela integrar o ministério, ok. Mas a gente não vai interpretar esse movimento como algo do partido. E por que a gente está tendo Republicanos nessa posição e o presidente da legenda riscando essa linha no chão e toda hora refazendo essa mensagem? Porque existe o governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, se filiou ao Republicanos num acerto feito com o Jair Bolsonaro na eleição passada para que o Republicanos apoiasse ele nacionalmente. Tarcísio de Freitas ganhou o governo de São Paulo. Como que o Republicanos vai ser base do governo em Brasília e também ter esse que pode, inclusive, ser um adversário de Lula lá na frente, a depender dos caminhos da política? Esse é o dilema hoje do Republicanos, e Marcos Pereira, volta e meia, também lembra que o perfil da bancada, ainda que haja, sim, vozes, especialmente deputados do Nordeste, que advogariam para essa união com o governo Lula, ele sempre lembra que o perfil dessa bancada no Congresso hoje, ela é um perfil mais de direita, o que dificultaria essa fusão com o governo Lula. Dani. Gente, a situação está na mão do presidente da República. Tem aí uma galera que está achando que se o Lula ceder demais agora, a fome do Centrão não para na Daniela Carneiro, né? Vão buscar, tem muita gente falando de assédio ao Ministério da Saúde, que está com a Nízia Trindade, um quadro técnico.
O Lula nem o PT consultou para fazer a Anísia Trindade ministra, optou por pegar alguém que teve uma atuação irretocável durante a pandemia da Covid-19, seja na produção da vacina via Fiocruz, seja na pregação pública pela saúde, né, pela adoção de medidas de eficácia real. Mas tem gente dizendo, olha, o Centrão quer o Ministério da Saúde, o Centrão quer o Ministério da Saúde, o Centrão quer o Ministério da Saúde. Então, a grande questão aí é, né, se abrir a porteira, passa a boiada? Essa é a pergunta que tem muita gente na base fazendo. E eu não estou falando de PT, estou falando de partidos como o MDB, por exemplo, que estão olhando essa movimentação e falando, olha, cuidado, né? Onde passa um, passa a boiada. E tem quadros técnicos que estão sentados em cima dos maiores orçamentos da esplanada e que, como se sabe, o Centrão tem interesse neles. A ver como essa questão evolui.